temos o nosso esboço do livro todo escrito, chegamos no ponto da revisão. Segundo passo. No segundo passo, você vai pegar e vai reler tudo que você escreveu, vai organizar melhor as suas ideias, porque daí você vai ver que às vezes faz mais sentido a gente ter um capítulo que estava mais para o final, a gente trazer mais para frente, a gente vai fazer essa modificação, vai aproveitar nesse momento e fazer realmente as correções de erros de português, os maneirismos que se usam para falar, como pra, e também, né? É uma coisa que a gente usa, que a gente fala muito. E aí entra um papel de uma pessoa muito, que a gente recomenda muito para os escritores que eles tenham, que a gente chama de leitor beta. Quem é o leitor beta, Jeff? O leitor beta é aquela pessoa que vai ler o teu capítulo sem julgamentos. O leitor beta, ele tem que ser uma pessoa que você confia, para que ele não seja aquela pessoa, no final das contas, que diz assim, o seu livro ficou muito legal. Não, tem que ser uma pessoa crítica, uma pessoa que saiba ler e apresentar as críticas, que saiba mostrar para você que em determinado momento do capítulo do seu livro, você ficou rodeando, e a gente fala muito aqui que fica enchendo linguiça, e o seu texto deixa de ser fluido. Então, quando você traz uma pessoa, que você manda esse livro para um leitor beta, essa pessoa ela precisa ser sincera e não simpática, né, Gisele? A função do leitor beta é conseguir entender se a mensagem que você quer passar, ela está clara. A gente tem que pensar o quê? O escritor, ele trata o livro como se ele fosse o seu filho, né? Aí sabe aquela coisa assim, o meu filho nunca tem defeitos, né? O meu filho é perfeito, meu filho não tem defeitos. Ele saiu da minha cabeça, então eu sei exatamente o que eu estava querendo dizer quando eu escrevi aquilo. A função do leitor beta é ele conseguir ler o texto que eu escrevi e realmente dar o feedback dizendo assim, aqui você quis dizer que para dar banho no gato a gente usa água morna. Eu entendi. E que a ração do gato, se ele não tem mais os dentes, ela tem que ser úmida. Eu entendi. Né? Voltando para aquele exemplo do livro sobre gatos. E aí a gente pega e consegue conversar, o leitor beta ele vem e vai te trazer um feedback dizendo assim, mas tu tá vendo aqui nessa parte do livro aqui, eu não consegui entender, você tá dizendo que o gato ele deve usar coleira ou não deve usar coleira? Isso não está claro, para que você possa melhorar o seu texto, tirar as redundâncias, que é a encheção de linguiça, né? Tirar a parte onde a gente fica rodando e não sai do lugar, e consiga, e esse leitor beta também, ele tem a função de, como é a primeira vez que ele vai estar lendo esse livro, às vezes encontrar erros que passam pela nossa visão, porque a gente fica com uma leitura que a gente chama de leitura viciada. A gente já leu tantas vezes aquilo ali, a gente escreveu aquilo ali, e a gente às vezes não consegue mais enxergar os erros, o erro passa. Então, o leitor beta, como ele está lendo a primeira vez, é mais fácil para ele conseguir enxergar e pontuar onde estão os erros. Ele não tem aquela leitura viciada, né? Porque a gente, quando está escrevendo, a gente fica lendo e relendo, e acaba, a visão fica viciada na leitura. Então, o leitor, ele vem com essa pegada de, além de fazer uma leitura fluida, de apontar partes do texto que precisam ser melhoradas, ele vem para corrigir, para ajudar nesse processo de correção ortográfica. Por isso que é muito importante que lá no primeiro passo, você não fique se importando muito com os erros ortográficos, claro, né? Tem erros e erros ortográficos, mas principalmente aqueles mais semânticos que não deixam o texto tão fluido, né? Então, tenha essa pessoa. Enquanto você está escrevendo, já tente buscar outras pessoas. E o mais legal é pegar pessoas que já têm como hábito fazer leitura de outros livros, pessoas que já estão no mesmo contexto, de repente, grupos de escritas nas redes sociais, que você pode ir lá buscar, pedir apoio de alguém. Tem muitas comunidades hoje no Facebook, nas redes sociais, onde você encontra pessoas que estão dispostas a fazer essa leitura e te ajudar nesse processo de avaliação, de correção, né, tanto semântica quanto ortográfica, quanto deixar o teu texto mais fluido, onde você vai estar passando a mensagem de maneira clara e objetiva, né, Gisele? E é assim, aqui a gente já entra num papel enquanto editora, porque a gente tem esse serviço também, a gente também presta esse serviço, então você não precisa necessariamente ter, como a gente tem uma escritora que está tratando com a gente agora, que nós fizemos toda essa parte de revisão, porque os leitores beta dela são as pessoas que vão ser presenteadas com o livro. Uhum.
Então, é uma surpresa. Tanto é que a gente nem vai falar quem é a escritora, óbvio que não, né? Mas, então, assim, é uma surpresa para a família dela, que ela está preparando. Então, essa parte da revisão textual, ela também é um serviço que a nossa editora presta. Para, às vezes, o escritor, ele tem, às vezes, passa pelo leitor beta, e mesmo assim a gente ainda presta esse serviço de fazer essa última revisão e essa organização de texto. E já que a Gisele comentou um pouco dessa questão da revisão textual, existe a revisão textual e a edição de texto. Qual é a diferença de edição de texto e revisão textual? Revisão textual, quando você vai pedir para alguém fazer a revisão textual, é basicamente erros ortográficos, erros de português, e somente isso. Não se mexe na autoralidade do escritor, não se mexe no texto escrito do escritor, melhor dizendo. Na organização do texto, na organização do texto. A edição de texto, ela vem com essa pegada de pegar e organizar, como a Gisele falou ali antes, de às vezes um parágrafo não faz sentido estar lá embaixo, vir aqui para frente, enfim. É importante que fique claro para você que nesse passo da leitura, do leitor beta, da revisão textual, né, que você, quando for contratar a editora para fazer, ou a pessoa que vai fazer esse trabalho de revisão textual, fazer a leitura crítica do seu livro, entenda que ou ela vai trabalhar com a edição de texto, que é fazer a correção ortográfica, semântica e organização textual, deixando a leitura mais fluida, ou somente a revisão textual. E por que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, quando você está iniciando nesse processo de escrita, está escrevendo a primeira vez o seu livro, você não tem muito claro se está bacana ou não, se está fluida ou não essa leitura. E então você acaba precisando desse profissional para te ajudar, no caso, né?